Quero falar sobre orientações governamentais para o Rio de Janeiro sobre o coronavírus. Há muitas notícias, a gente fica um pouco perdido com relação a isto. Os órgãos de imprensa, mídia, às vezes informando, trazem também um pouco de confusão. Porque, como cidadãos, nós estamos sujeitos às ordens emitidas pelos governantes. Isto é, orientação de Deus, que nos submetamos às autoridades constituídas, a menos que elas estejam contra Deus e, neste caso, nós vamos desobedecer conscientemente, sabendo que vamos arcar com as consequências. É uma desobediência consciente, no caso de as autoridades estarem contra Deus. Por enquanto, não é o caso no Brasil. E como estamos em um ano eleitoral, existe muito de influência política. Mas se os governantes, mesmo agindo politicamente, estabelecem diretrizes, nós temos que acatar. E o Rio de Janeiro é o segundo estado atingido pelo coronavírus, muito atrás de São Paulo, onde está a confusão toda. Mas há notícias e análises, informações que vão confundindo muito. Hoje, segundo o Ministério da Saúde, existem cerca de 250 casos de coronavírus comprovados no Brasil. Segundo o somatório que alguém fez das informações das secretarias estaduais de saúde, então seriam pouco mais de 300 casos. De qualquer forma, o número está aumentando, pode em algum momento disparar. Segundo analistas, há um casal do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já tem outros casos, mas esse casal foi a São Paulo e andando pegou o coronavírus sem saber de quem pegou. Isto acendeu o alarme. Segundo infectologistas, isso significa o contágio comunitário, que o vírus está circulando por aí. É possível que em São Paulo haja um pouco mais de vírus circulando. Claro que ele circula de forma restrita, porque 3 metros ele já se perdeu por completo. Mas a pessoa precisa tratar face a face. Foi o que aconteceu com esse casal de comerciantes que foi a São Paulo comprar material. E eles certamente trataram face a face com algum comerciante que estava contaminado. E eles pegaram esse vírus. Isso acendeu uma luz amarela no pensamento dos infectologistas, que estão, a partir daí, recomendando o fechamento das fronteiras internas do Brasil também. Em outras palavras, a limitação do trânsito entre estados. O governador Witzel já, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, estabeleceu que ônibus interestaduais não virão para o Rio de Janeiro provenientes de locais onde haja contaminação pelo coronavírus. Por exemplo, São Paulo. Segundo essa determinação, estão então proibidos os transportes de ônibus de São Paulo para o Rio de Janeiro. Mas ele também estabeleceu algumas normas para a área considerada metropolitana do Rio, entre a cidade do Rio de Janeiro e os municípios vizinhos, esses municípios da periferia. Neste caso, os ônibus vão circular no máximo com 50% da capacidade, mas o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, estabeleceu que os ônibus andam só com passageiros sentados, não há possibilidade de andarem em pé. Isso não vai ser permitido. E tanto quanto possível, os ônibus não usem ar-condicionado, abram as janelas. A mesma coisa não é possível nos aviões, que trazem outras medidas de outras naturezas. Mas os voos estão também bastante restritos e a tendência é de serem mais restringidos ainda. As mesmas medidas de transporte
valem no Rio de Janeiro para metrôs, barcas e trens e VLT e todo tipo de transporte, a redução do número de passageiros. Esses transportes dentro do Rio não estão proibidos, mas tem que reduzir as pessoas que vão ser transportadas. Outras medidas determinam o fechamento de muitos locais públicos, por exemplo, a visitação, coisa desse tipo, teatros, bares, restaurantes. Bom, shopping centers, a recomendação, ainda parece que não há uma proibição, mas é uma recomendação que vai acabar virando uma ordem de as lojas de shopping centers não funcionarem. Por quê? Porque o shopping center trabalha com ar-condicionado, e o ar-condicionado mistura, capaz de levar o vírus, coisas desse tipo. Bom, o estado do Rio todo está sendo impactado, mas não é só o estado do Rio, uma grande parte dos outros estados do Brasil também trazendo essas medidas. Então, esse caso aqui do estado do Rio, que ainda tem relativamente poucos casos, cerca de 30 casos no Rio de Janeiro inteiro, de pessoas contaminadas, é uma medida muito mais preventiva, já que os governos não têm testes de coronavírus para todo mundo, se muita gente for impactada ou se muita gente quiser fazer o teste. A orientação é para fazer teste somente em pessoas que apresentem os sintomas. Essas medidas valem para os próximos 15 dias no Rio de Janeiro, claro que vão ser prorrogadas. E é uma situação que, claro, vai ser agravada. Presos não vão poder receber visitas e academias e lojas em shopping vão ser fechadas também. O trânsito nas vias públicas vai ser um pouco restrito para não acumular muita gente. E o estado do Rio decretou estado de emergência por conta disto, da influência e dos perigos do coronavírus. As igrejas vão fazer o quê? Este é o problema das igrejas. No nosso caso, a comunidade Ramá, nós reunimos muito espalhados em reuniões pequenas, não estamos propriamente sujeitos a isso. Mas igrejas como a Universal estabeleceram algumas medidas. A Universal informou os cuidados que ela adotou. Naquelas localidades onde foi imposto um limite ao número de pessoas nos templos religiosos, a Universal obedece a quantidade estipulada pelas autoridades. Se necessário, eles vão ampliar o número de reuniões para atender a todos que procuram a igreja. Na maioria dos locais, estabeleceu-se 100 pessoas como um número razoável. Reuniões podem, então, ser realizadas com menos de 100 pessoas. Na Universal, antes de entrar no culto, é oferecido ao visitante álcool em gel ou água e sabão para lavar as mãos. E dentro dos templos, as pessoas são orientadas a se sentarem distantes umas das outras, mantendo pelo menos uma ou duas cadeiras vazias entre si. E serão evitadas orações com imposição de mãos. E também eles recomendam que as pessoas idosas com saúde fragilizada não vão à igreja, fiquem em casa. E então essas são orientações da Universal, que estará aberta e observando essas cautelas, segundo eles. Bom, em todos os estados, alguma medida está sendo tomada para tentar debelar o coronavírus, mas todos sabem que o número
vai aumentar, está aumentando, como no mundo todo está aumentando. A Europa já está em pânico, em desespero. A França retardou essas medidas, mas não tem como continuar. E já estão na Europa paralisando todos os transportes. Se essa moda vier para o Brasil, se o número aumentar muito, é muito provável que medidas mais fortes vão ser tomadas também no Brasil. Bem, o que nós recomendamos? Sempre o bom senso, principalmente quando a gente está num ambiente que não conhece. Se você vai num ambiente público, na rua, num shopping, num restaurante, claro que tem que tomar todo cuidado. Se é ambiente de família, a gente procura conhecer a situação e as pessoas. E todos os cuidados recomendados de lavar as mãos, não botar a mão no rosto e lavar as mãos com água e sabão e com álcool, tudo isso é bom. Só lembrando ainda que no estado do Rio o número de casos é relativamente pequeno, ainda não é caso de pânico, mas que o número vai aumentar, vai. Por enquanto não aumentou. Então, a possibilidade, por exemplo, de você ser infectado em Niterói, São Gonçalo, Caxias, é remotíssima. Não existe o vírus circulando nesses lugares porque praticamente não há pessoas contaminadas. No Rio de Janeiro é mais na Zona Sul, onde os casos estão concentrados, pessoas que viajaram ao exterior, coisa desse tipo. Nas ruas ainda não está essa situação de pânico. Porém, o cuidado é sempre bom em qualquer caso, em qualquer situação. E as pessoas devem fazer todo o seu possível, conscientemente, para se resguardarem. E, sendo idosos, então, mais ainda. Bom, que Deus abençoe você no tratar desses assuntos com bom senso, mas principalmente buscando mais a Deus de todo o coração. Web Rádio